Existe um ditado popular que diz que a gente só dá valor quando a gente perde. Infelizmente, eu tive que aprender duramente com esse ditado. Mas eu fiquei pensando, não precisa ser assim. Então fique comigo que eu vou mostrar para você o caminho para que esse ditado não se torne verdade na sua vida. Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio. Nós temos 20 anos de casados, nós temos 4 filhos e o mais importante, nós somos discípulos de Jesus. E no vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que eu estava estudando com a minha família. Vocês sabem que nós fazemos homeschooling aqui em casa e a minha esposa, ela sempre traz um personagem. Depende de 2 a 3 meses a gente estuda sobre a vida de um personagem, sobre um missionário que fez algo relevante na história, né? E aí nós estamos estudando esses meses sobre um missionário chamado George Miller. E quando nós estávamos estudando, minha esposa estava passando o estudo para nós ali em casa, para nós e para os nossos filhos, algo da vida dele me chamou muito a atenção. Mas antes, eu quero te falar quem foi George Miller. George Miller, ele nasceu em 1805, ele viveu até 1898. Ele foi um evangelista e missionário cristão alemão. Mas ele ficou conhecido muito na Inglaterra, onde ele fundou vários orfanatos e onde os orfanatos deles cuidaram mais de 10 mil crianças. Também ele fundou várias escolas, mais de 100 escolas, e onde atenderam mais de 120 mil pessoas. Ele era um homem de fé, um homem de oração. Ele nunca pediu dinheiro, ele sempre pastoreou e ele não recebia salário. Ele falava que se Deus tinha que fazer alguma coisa, Deus iria suprir ele com ofertas, mas nunca ele estabeleceu um dinheiro para sua congregação. Ele nunca recebeu salário. E tudo que ele passava nos orfanatos e na vida pessoal dele, ele orava ao Senhor. E mais de 50 mil orações dele foram atendidas. Outra coisa também, ele foi um líder influente e um evangelista incansável. Esse foi George Miller, um homem extraordinário, foi um homem de Deus. E algo na vida dele me chamou muita atenção. Quando ele começou a pastorear uma igreja, logo ele conheceu a sua esposa, e a sua esposa logo ficou grávida. E nesse período ele estava muito atarefado com o ministério, e ele acabou deixando de lado a sua casa e a sua família. Foi por um período de tempo onde a esposa dele, quando estava grávida, ela foi e ela perde o bebê. E aí, essa notícia vem na vida de Jorge de uma maneira avassaladora. Ele pede perdão a Deus e ele reconhece que até aquele momento ele não havia orado pela casa dele, pelo filho que iria nascer, pela família dele. E ele se arrepende profundamente. E aí quando a esposa dele volta do médico, né? E ele vai e se ajoelha aos pés dela e ele pede perdão para ela. E essa cena me marcou muito quando a minha esposa estava passando para nós, né? Esse estudo. E ele se ajoelha aos pés dela e pede perdão e reconhece que ele tinha negligenciado a família. E ele pede uma oportunidade para Deus. Ele fala que se ele tivesse novamente novos filhos, ele não iria cometer o mesmo erro. Então a esposa dele, eles se recuperam e ele dá continuidade na vida dele. Eu não sei o que vai acontecer ainda, porque nós estamos no meio ainda da história, mas o que me chamou a atenção foi isso. Enquanto eu estava vendo a minha esposa ministrar pra gente, o Espírito Santo me chamou muita atenção nesse detalhe. E ele fez eu lembrar da minha vida. Eu lembro que quando eu conheci o Senhor, na verdade, eu vim de um processo de quase separação. Minha esposa tinha pedido para mim a separação. E aí foi quando eu fui e me dobrei aos pés do Senhor e reconheci Jesus, o Senhor da minha vida. Pela minha felicidade, Deus ele restituiu a minha casa, ele me deu a minha esposa e minha filha de volta, que eu só tinha uma filha na época, e hoje nós temos 4 filhos e vivemos bem graças ao Senhor, e estamos aqui gravando esse vídeo como um testemunho para você. Mas isso é uma realidade, na vida do Jorge foi uma realidade, e hoje em dia é uma realidade na vida de muitas pessoas que estão aí fora. De muitos pastores, de muitos líderes, mas não precisa ser algo especificamente eclesiástico, alguém que toma conta da igreja de alguma forma. Talvez uma pessoa que é um empresário, ou um chefe numa fábrica, ou uma pessoa mesmo, um trabalhador que gasta muitas horas no mercado de trabalho.
De alguma forma, eles negligenciam a família e a esposa. No começo, nesse ditado popular, pode vir à tona na vida de vocês, como veio na minha. Só dá valor quando a gente perde. Mas sabe de uma coisa? Não precisa ser assim. Porque nós temos o Espírito. Se você creu em Jesus, se você confessou Ele Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós. E Ele nos ensina todas as coisas. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Espírito Santo é esse agente, é essa pessoa, é o próprio Deus morando em nós e Ele nos ensinando a verdade. E não precisamos que com esse ditado popular venha se tornar realidade na sua vida. Você não precisa disso. Se tornou realidade na minha vida, mas não precisa ser assim. Por isso, nós hoje estamos gravando esse vídeo, eu e minha esposa o intuito desse canal é para alertar vocês dos erros que nós cometemos. Afinal, nós estamos vacinados hoje, depois de muitos anos de casados, e nós podemos de alguma forma ensinar vocês e mostrar a nossa realidade, os nossos erros, para que você não cometa os mesmos erros. Olha o que a Bíblia diz sobre a família. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Aqui o contexto, ele está falando de viúvas, né? Que a igreja ela só teria a responsabilidade de tomar conta de viúvas se ela fosse viúvas que não tivessem filhos nem neto para tomar conta. E aqui está falando, né? Se você tem uma viúva que ela tem filhos ou netos, que esses devem tomar conta da casa. E é isso. Se uma viúva ela é considerada parte da família, quanto mais as nossas esposas, quanto mais os nossos filhos. Assim como Jorge, ele teve que aprender duramente sobre esse processo. Ele teve que perder para dar valor. Assim como eu também, eu tive que quase perder para dar valor. Mas com você não precisa ser assim. Então, eu espero do fundo do meu coração, com esse vídeo você acorde, com esse vídeo você abra os olhos. Quantas famílias hoje estão dentro de casas com os corações distantes, marido e mulher, corações distantes, pais com corações distantes dos seus filhos. Eu costumo dizer, né, é uma casa de filhos órfãos, de pais vivos. Infelizmente, isso é uma realidade. Pais que deixam de lado seus filhos na internet, nas redes sociais, e estão distante do coração. E pode acontecer com você. Você está dentro da sua casa e perder o coração do seu filho. Então, isso é um alerta. Um alerta para mim, foi um alerta para mim e pode ser um alerta para você hoje. Que você abra os olhos, que você veja a vida que vocês estão vivendo, vocês pais, marido, mulher, com os filhos. Veja a vida que vocês estão vivendo. E se você perdeu de alguma forma o coração dos seus filhos, se arrependa. Faça como Jorge, faça como eu. Se arrependa profundamente e clame pela graça e misericórdia do Senhor. Que da mesma forma que Ele fez na minha vida, eu creio que Ele fará na vida de vocês também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com as pessoas, se inscreva no nosso canal e fique na paz do Senhor.